seguindo com a nossa programação, eu vou convidar agora a próxima palestrante, a Flávia Penido. A Flávia, ela é advogada formada pela USP, ela tem o seu próprio escritório desde 91, começou na área tributária e aí na onda da internet ela mudou aí para direito digital, com foco em marketing, dano à imagem, né, e à marca. Então, com vocês, a Flávia. Está funcionando agora? Agora está, né? Eu sempre me atrapalho com essas coisas. Faz um tempão que eu dou palestra e nunca consigo aprender. Bom dia para vocês. Em primeiro lugar, obrigada, né? De manhã, assim, é sempre mais complicado. Eu preciso tomar uns 2 cafés para acordar. Ainda bem que a palestra do Mário foi bem interessante, né? E eu aí já vim para cá animada. Bom, eu vou falar um pouquinho de direito digital e, na verdade, eu não sabia exatamente o que eu ia falar. Eu sou daquele ramo que acha que o direito digital não é um ramo à parte do direito. Eu acho que ele, apesar de ele ter algumas legislações específicas, ele está dentro de todos os ramos do direito. Pode pegar qualquer um, você vai ter, onde você tiver tecnologia, você vai ter o direito digital aí influenciando, né? E aí que eu fico perguntando, né? Eu não sabia direito quem era o público daqui. Quem trabalha com direito digital faz o quê? Eu vou falar, depende do que você quiser fazer, porque em qualquer área você vai ter tecnologia. Como bem o Mário falou, quer dizer, hoje em dia a gente não tem, não sei se existe uma área onde a gente não tem a tecnologia, e a partir do momento que a gente tem relações humanas, a gente tem o direito ali, né, que vai ter que regular essas relações. Então, você pode fazer o que você quiser, né? Não existe mais essa divisão entre mundo online e offline, né? O que eu gosto de falar, quando o pessoal fala, ai, meu Deus, estou desesperada, esses meninos não saem do WhatsApp. Aí eu fico lembrando a época que tinha briga para pegar pelo telefone na casa. Vocês devem ser desse tempo, né? Que você esperava o namorado ligar, você ficava lá, quem pegava primeiro o telefone ficava uma hora pendurada. Então, uma frase que eu gosto de falar, que inclusive é de um amigo meu, é que a internet ela só aumenta o alcance e a velocidade do que ocorre no mundo, né? É só isso que ela faz. Ela aumenta o alcance e a velocidade. É mais rápido e o alcance é muito maior. Quer dizer, de resto, é a mesma coisa. É uma questão de costumes, está indo mais rápido. A gente está passando agora por uma... Eu sempre me atropelo nas minhas apresentações. A gente está passando por uma fase aí meio complicada, que as moças, principalmente, estão sofrendo por conta dessa questão da pornografia de vingança, de nudes e tal. E aí todo mundo fala, não, mas é um absurdo, não pode deixar tirar nude. E aí você lembra que, nos anos 50, uma moça honesta não entrava num carro de um homem solteiro desacompanhada, né? Então, você imagina, você tinha que casar virgem nos anos 60. Então, por aí vai. Quer dizer, a única coisa que acontece é que é tudo muito mais rápido, o alcance muito maior, mas, de resto, as relações humanas e o que o humano faz continua sendo igual, né? Então, como eu disse, a legislação, quando a gente trabalha com direito digital, é a mesma. E qual que é o desafio que a gente tem? O desafio que a gente tem, e aí, falando nesse 1 milhão, acho que foi o Neto que falou do 1 milhão de advogados que a gente tem aí, eu acho que isso é uma falha, talvez, das nossas escolas atuais. A gente está precisando interpretar essa legislação, né? Porque ela não vai caber direitinho no formato que está. Mas os conceitos estão lá. É só uma questão de você saber interpretar a legislação, né? Eu costumo dizer que, com transporte de pessoa em Roma, existia contrato de transporte, só que era com biga, não era com ônibus. Quer dizer, então, a gente tem que saber adaptar a legislação. Obviamente, a legislação que tem tipos fechados, como direito tributário, direito penal, vai precisar de um cuidado mais rigoroso. O Marco Civil veio, dentre outras coisas, para regular a questão da neutralidade da rede, que eu acho importante. Mas, de um modo geral, o que está faltando, eu acho, e aí eu faço uma crítica aos colegas, é a interpretação dos conceitos jurídicos, conhecimento dos
princípios fundamentais e, principalmente, analisar todo o ordenamento jurídico vigente. Tendo isso, não faz diferença se você está cuidando da biga ou de um ônibus. Quer dizer, dá para você transitar nisso. Agora, você precisa estar muito atento ao que está acontecendo e conhecer não só o negócio do seu cliente, estar atento a tudo o que está acontecendo e o que pode ser interessante. Então, quando você fala em direito digital, você tem 1 milhão de coisas para fazer. Você tem questões de direito de consumidor aí na área de e-commerce que estão sendo discutidas, toda semana tem decisão sobre isso. Você tem questões de abuso de poder econômico e concorrência desleal, a gente vai ver alguns exemplos. A gente tem a questão das startups, que tem todo um sistema de funcionamento, de montagem, de captação de fundos, etc. Bom, já falei de contratos. Direito de trabalho, como foi dito aqui, também tem umas alterações grandes, né? Um ponto que eu tenho pensado muito, quer dizer, esses itens todos aqui: segurança da informação, privacidade de dados, né, e a legislação de propriedade intelectual também são itens que estão mudando muito, né? Privacidade de dados, a gente no Brasil ainda não tem a lei de privacidade de dados, temos só o Marco Civil pontuando algumas questões, mas isso é um ponto importantíssimo na questão da formação dos algoritmos, que também é um assunto que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. Então, por exemplo, só para dar um exemplo como a gente pode fazer tudo, quer dizer, num caso de pornografia de vingança, a gente tem aí o contencioso civil, a gente tem o criminal, a gente tem a parte preventiva, né? Hoje em dia tem uma série de organizações em defesa da mulher e outras minorias cuidando disso. Então, assim, num caso só, você tem diversas áreas. Então, não adianta dizer o que é, eu trabalho com direito digital. Não, eu especificamente falo que trabalho com publicidade voltada para marketing, mas eu sou curiosa e acabo tendo casos em outros assuntos. A gente tem essa questão da segurança da informação, que eu acho que é relevantíssima, né? Como eu falei, informação hoje é o petróleo do século passado, quer dizer, tudo é informação, né? Todo mundo aqui tem aquele sapato, aquele tênis, aquela camisa que fica perseguindo você pela internet, né, dias a fio, meses a fio, etc., etc. Isso é informação, isso é coleta de dados. Isso é preciosíssimo hoje em dia, e a gente precisa estar atento para isso. Então, tem essa área mais técnica da segurança da informação, né, que você tem que treinar os funcionários e explicar por que isso é importante, por que sigilo e confidencialidade não é um negocinho que você assina lá e pronto, tem que explicar o motivo pelo qual está acontecendo. A gente tem que ter circuitos seguros, né, de comunicação. Quando a gente fala em direito tributário, o Ezequiel falou do Uber, eu ainda acabei pegando na questão tributária dele, quer dizer, aonde que o Uber, essas empresas todas, não só Uber, o Google e o Facebook também, aonde que eles pagam impostos, quer dizer, é legítima essa estruturação tributária que eles fazem de pagar tributo só na Irlanda? Não é. Uber deveria pagar tributo aqui? Não deveria. Como é que fica essa questão das vendas interestaduais? Eu não sei se vocês sabem, há uma briga entre os estados, que agora parece que foi acomodada, porque muitas vendas pela internet, a sede das empresas é aqui em São Paulo, e os compradores estão no Nordeste, por exemplo. Então, havia casos de caminhão que paravam na fronteira porque tinham que pagar o ICMS e tal. Então, são questões que a tecnologia está trazendo. Por isso que eu falo que não existe essa diferença entre mundo virtual e mundo real, porque elas estão entrelaçadas, né? Quer dizer, uma compra na internet vai ter resultados físicos e resultados no mundo jurídico, né? Por conseguinte. Aqui também a questão de direito tributário no Facebook. Eu vou acabar mais rápido o tempo do que eu morro de medo de ficar atrasada. Então, dá para ir um pouquinho mais devagar. Aqui também a questão de concorrência desleal, que a gente vai ver muito, né? A Comissão Europeia está com uma briga feia com o Google.
Numa linha, vamos dizer assim, numa linha menor, a gente tem casos de concorrência desleal naquela questão dos... eu não sei se vocês sabem o que são aquelas AdWords do Google, aquelas palavrinhas que você coloca. Então, você procura lá, sei lá, Nikon, e aparece embaixo, sei lá, ponta de estoque Adidas, né? Isso é concorrência desleal? Não é concorrência desleal? Tem uma série de questões aí que a gente vai ter que discutir. Um site que pega um texto inteiro, que não esteja dentro dos parâmetros do... um site que se diga agregador de sites, ele está tomando cliente do autor da obra ou não? Isso causou, inclusive, uma discussão, não sei se é o próximo slide, não é, mas eu posso falar disso depois. Esse aqui é um caso da Claro, que também tem questões de concorrência e neutralidade da rede, eu não sei se vocês souberam disso. Eu acho que era Claro, que ela dava de graça o acesso ao Facebook. Você estava usando o Facebook, você era cliente Claro, você não pagava nada. Bom, isso fere concorrência desleal? É desvio de clientela? Isso fere neutralidade da rede? Quer dizer, tem uma série de questões aí bem interessantes que estão sendo ainda pouco exploradas. As pessoas ainda ficam um pouco naquela coisa de achar que direito digital é só retirada de conteúdo, questão de partido político que pede para tirar isso ou aquilo. Mas não, você tem aí uma gama imensa. Chegou o slide que eu queria falar. Por conta da própria internet, a legislação alemã, em questão de direito autoral, foi mudada. Não sei se vocês sabem o que são aqueles snippets, aquelas frasezinhas pequenininhas que aparecem logo embaixo de uma notícia de jornal. Os jornais processaram o Google ou ameaçaram processar. Eu sei que teve caso na Bélgica, na França e na Alemanha. Não sei, acho que o processo foi na Alemanha, dizendo que o Google estava desviando clientela deles e que, com aqueles snippets, os clientes, os internautas, digamos assim, não estavam entrando nas páginas, e, por conseguinte, o Google estava lá colocando anúncio e ganhando dinheiro às custas daqueles snippets, né? A lei alemã foi mudada, tá? A lei alemã era muito parecida com a nossa, você poderia usar pequenos trechos e tal. A lei alemã foi mudada por conta da influência do direito digital, quer dizer, do direito digital não, da utilização da tecnologia pelo ser humano, né? E agora está dando uma briga. Agora parece que eles estão brigando de novo. No direito do trabalho, vou até meio que pular, porque isso acho que já foi, o Ezequiel já falou, quer dizer, a gente tem aí as regras de comportamento em redes sociais, a gente já vi casos de gente ser demitida porque se portou de maneira bastante inconveniente em redes sociais, né? A gente está o tempo todo em público. Nós agora somos personagens, né? Nós agora somos quase personalidades, né? E tudo que a gente coloca na internet, e a gente esquece disso, porque normalmente a gente está de pijama e tal, é publicação, e aquilo tem efeitos, e tem efeitos no mundo jurídico também. Então, é importante que os nossos funcionários, os empregados, fiquem sabendo disso e como eles devem se comportar, né? Tem a questão também de privacidade dos e-mails, acesso a sites, enfim, essa parte toda em direito do trabalho tem que ser discutida, né? Mas quer dizer que o funcionário não pode acessar o site tal? Eu falei, não sei qual é o perfil da sua empresa, não sei qual é o perfil dos seus funcionários, não sei como é que você quer fazer. O fato é que isto precisa ser discutido, porque até mesmo a questão do horário de trabalho está mudando hoje em dia, né? Se você parar para pensar, quer dizer, a gente está lá com o e-mail, com o WhatsApp, no telefone o tempo inteiro, então não dá muito para saber quando quer hora de lazer, hora individual e hora de trabalho. Eu sei que isso é chato para alguns, eu já me acostumei, mas é um fato que está acontecendo, e eu não sei como nós vamos lidar com isso. Quer dizer, nós estamos passando pela fase de transição. Nós somos a transição, né? E a gente é que vai ter que pegar essa bucha. Temos aí, com a questão de direito trabalhista também, a questão do Uber, que, em alguns anos, eu acho que não vai ser relevante, porque eles já estão testando motoristas robôs, né?
Então, você vê que o direito digital está em tudo. Que você dá uma área do direito, vai ter tecnologia envolvida e, por conseguinte, você vai ter que entender daquela tecnologia e aplicar os princípios fundamentais de direito, aplicar os princípios que você aprendeu na faculdade, para poder orientar o seu cliente, né? Aqui também o Spotify com direitos autorais. Até mesmo no direito de família, eu gosto desses 2 casos, são 2 casos que eu gosto bastante de mostrar. Também na Alemanha, esse primeiro caso, ficou decidido que um casal, quando se separa, as fotos íntimas têm que ser apagadas e devolvidas. As fotos que não são íntimas... Foi o jeito que eles resolveram. Como não há mais uma relação íntima, não, eu tentei achar esse acórdão, eu não achei, mas essa é fonte boa. As fotos não íntimas, então, ele e ela na Torre Eiffel, ok, tudo bem. Ela numa pose mais sensual e tal, não sei, querendo seduzir o moço. Não pode, você tem que apagar. Mas eu não vou publicar, não quero saber, você não é mais íntimo dela, vocês estão separados, apaga aquela foto. Já já parece uma música, né? Meu bem, não apaga aquela foto, coisa que o valha. A gente tem acordos prenupciais falando sobre comportamento em redes sociais. Nos Estados Unidos, isso tem muito. Inclusive, no que tange a como vai se dar a relação das redes sociais com os filhos, e o que você vai publicar e o que você não vai publicar. Quer dizer, mesmo no direito de família, você tem questões aí que vão surgindo, né? Não tem jeito. Não adianta dizer o mundo não existe mundo offline e mundo online mais. Acabou, acabou, acabou. Não tem, não tem. Aqui há questões que eu já falei bastante, mas que vale mencionar, né? Questionamento sobre direito à privacidade, papel das grandes empresas de tecnologia no cenário mundial, uma coisa que me preocupa muito. Quer dizer, a gente ouviu falar bastante aí de se o Trump teria sido beneficiado por algumas publicações do Facebook ou não, o WhatsApp cumprindo ou não cumprindo ordens judiciais, o papel dos algoritmos. A gente tem, recentemente, a União Europeia acho que está discutindo a questão do direito de conhecimento da formação dos algoritmos, e isso influencia diretamente na questão do segredo industrial. Então, são questões assim complexíssimas que a gente, no meu modo de ver, a gente tem que voltar para os princípios fundamentais de direito e não ficar se pegando, querendo uma lei disso, uma lei daquilo, porque não vai adiantar fazer isso, porque a tecnologia muda muito rápido, né? E aí, a questão da concorrência que o Neto falou. Com tudo isso, por que é que uma pessoa vai contratar você e não ele, ou ele, ou ele? O que muda, né? Hoje em dia, a gente já tem advogado robô, que está tomando algumas decisões básicas. Nos Estados Unidos já tem. Tem sites aí que fazem contratos simples. Você responde um questionário e faz contrato simples. Então, se você não tiver nenhum diferencial, se você não tiver nada de diferente, se você for aquele advogado padrãozão e tal, etc., etc., vai ser difícil a sua vida. Eu não vou mentir, não. Não vai ser fácil. Você tem que mostrar por que é você que tem que ser contratada, né? Eu trabalho com publicidade, eu trabalho com mídia online e offline, mais mídia online. As frases que eu mais ouço é isso aqui. Nossa, você nem parece advogada. E, assim, isso é um elogio. Assim, não sei se você sabe, mas nós somos detestados para a grande maioria do mundo. Todo mundo odeia a gente, entendeu? Quando falo você nem parece advogada, é um elogio. Obrigada por falar em português também é uma frase que eu ouço muito. A gente não precisa falar empolado para mostrar sabedoria. Eu costumo dizer que eu falo juridiquês fluente quando eu preciso falar juridiquês, mas, normalmente, com os clientes que não são advogados, não há necessidade de você usar termos que eles não vão entender. Eles não vão achar bonito, eles não vão achar chique, eles vão achar chato. A verdade é essa, né? A outra que eu ouço muito é: nossa, que bom que você respondeu rápido a nossa dúvida. Mundo digital, como eu disse, isso aumenta a velocidade e o alcance do que a gente está fazendo. Uma crise em rede social, por exemplo, 2 horas é uma vida. Se você demorar 2 horas para responder um e-mail ou um WhatsApp de crise em rede social, você está perdido.
entendeu? Porque, nesse meio tempo, a imagem da empresa, do teu cliente, foi para o beleléu e ele está bravo com você, ele vai estar bem bravo com você, acredite. Então, acho que é isso que você, isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse assim bem colocado, quer dizer, essa parte mudou também, né? Aquela questão do advogado todo conservador e tal. Você tem que conhecer o seu público, você tem que se comunicar com ele numa linguagem que ele entenda. Outro dia eu fui dei uma palestra para uma agência que é cliente minha sobre gestão de contratos e eu pus, porque na internet virou meme, aquele PowerPoint do Ministério Público do Lula, que estava com as coisas erradas. Eu não sei se vocês chegaram a ver. O pessoal acha engraçado, porque fala, nossa, ela sabe o que está acontecendo na minha área, ela sabe o que está acontecendo. Resposta rápida. Você não precisa mandar um e-mail de 10 páginas, às vezes, para algumas coisas, principalmente pessoal de startup, pessoal de tecnologia, eles só querem saber assim, pode fazer, não pode fazer. Depois eles tocam o barco. Quando eles precisarem de um memorando, de um parecer dizendo por que pode, aí você bota todo o seu juridiquês, você escreve, faz, lindo, maravilhoso, mas você precisa estar disponível para esse pode ou não pode. Ai, Flávia, como é que eu vou fazer para cobrar essa hora? Sei lá, se vira. Dá um jeito. Ou cobra mais para frente, um pouquinho a mais, ou cobra por minuto. Eu acho chatíssimo debitar 2 minutos de um WhatsApp. Você vai achar seu jeito. A questão é assim que eles querem. É assim que eles funcionam. Eu tenho cliente que me procura no inbox do Facebook. Entendeu? E não adianta eu dizer, mas não, ó, que tal você falar no LinkedIn, me chama no WhatsApp. Não adianta. O mundo deles é assim, não vai mudar. Entendeu? Roupa também é uma forma de discurso. Quer dizer, eu trabalho, às vezes, sei lá, agência de publicidade, empresas de videogame. Você vai chegar lá, eles têm um budget de milhões de dólares e vai ter uma pessoa de 26 anos, de boné de abarreta e tênis All-Star. E ele cuida de um budget de milhões. Se eu tiver de tailleur, com salto 15, toda maquiada, você não vai estabelecer uma conexão com essas pessoas para elas poderem se sentir à vontade de conversar com você. Elas não vão se sentir à vontade de passar aquele WhatsApp. E aí, Flávia, posso fazer isso? Não posso fazer aquilo. Claro, eu não preciso ir de tênis All-Star e boné de abarreta. Aliás, eu detesto boné. Mas você tem que ir de uma forma que... Tudo bem, você é advogada, você é um pouco mais formal, mas você tem que conseguir estabelecer uma relação com os seus clientes. Tá? Roupa também é discurso. Roupa, fala, modo de se portar, tudo isso é discurso. E discurso é aquela imagem. Né? Até em direito autoral, a gente tem a questão da imagem retrato, né? que tem toda essa proteção. Então, isso é muito importante. Pode parecer besteira, mas eu juro que não. Porque assim, eu vou começar a contar, às vezes, que eu falo, nossa, você nem parece advogada, obrigada por falar em português. Está atento ao que acontece em tecnologia. Não adianta bancar o advogado mal-humorado dizendo, ai, Pokémon Go, agora essas coisas. Você vai, e se você precisar fazer um contrato com uma promoção de um cliente seu que vai anunciar que o Pokémon, que a empresa dele vai ser uma academia de Pokémon, como é que você vai fazer? Vai perguntar para o seu filho, provavelmente, né? Mas precisa, não precisa saber jogar, não precisa ser campeão mundial, mas precisa. Precisa, não adianta. Snapchat, eu não gosto. Eu também acho chato, mas eu sei como funciona. Outro dia eu tive que descobrir como é que eu fazia para uma empresa de bebida poder colocar o disclaimer no Snapchat, que não tem lugar para escrever nada. Como é que você faz? Você fala para o cliente, não dá? Não dá, ele vai procurar outro. Entendeu? Não dá, ele procura outro. Então, é isso. E também, para finalizar, é isso. Mostrar a opção possível e risco de cada uma dessas opções. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de advogado que tem aqueles 2 extremos. Pode fazer tranquilo e não pode fazer de jeito nenhum. A gente tem que medir risco e explicar para o cliente qual é o risco que ele está correndo ao tomar determinada medida. Né? Você tem que trazer ele para a participação. Finalmente, eu corri tanto que eu vou acabar mais cedo. Uma coisa que eu acho importantíssima, e eu queria chamar a atenção dos colegas para prestar atenção muito nisso, conhecer bem o funcionamento das redes sociais digitais e identificar quando a empresa ou o teu cliente está passando por uma crise em rede social. Tá?
O maior problema que a agência de publicidade e agências de relações públicas têm hoje em dia, quando eles têm uma crise em rede social, normalmente não é a crise em rede social em si, é o advogado da empresa. Tá? Porque o advogado da empresa quer o quê? Quer fazer alguma coisa. Não, nós vamos processar e mandar tirar o conteúdo que está sendo difamatório. É fazer isso e pedir para a sua empresa virar notícia uma semana inteira na internet. E uma semana de internet é quase uma encarnação, entendeu? Então, fiquem muito atentos a isso. Quer dizer, vejam se a empresa tem, se o jurídico do teu cliente, ou se você estiver trabalhando dentro de uma empresa, tem um plano de gestão de crise em rede social, ou mesmo offline, mas normalmente isso acontece mais nas redes sociais. Qual é a postura do jurídico nessa rede social? Como eles fazem isso? Normalmente, o meu conselho é: a gente é zagueiro e não atacante, tá? O jurídico tem que trabalhar numa postura defensiva, proteger o PR e proteger o marketing de possíveis declarações que causem dano para a empresa, mas nunca atacar. Né? Deixa que eles sabem como lidar com o público. A gente não sabe. A gente acha que está mandando um e-mailzinho bonitinho e, quando a gente vê, está super duro, porque a gente é assim, a gente foi treinado para ser assim. Então, basicamente, é isso. Eu terminei antes do tempo. O que eu queria, em resumo, dizer é isso. Quer dizer, direito digital está em tudo. Não dá para a gente dizer que não gosta disso ou daquilo. E pensem bastante na imagem que vocês passam quando vão falar para o cliente de vocês. É isso, gente. Obrigada. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Gente, a gente tem novamente um tempinho. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para a Flávia. Microfone. Oi, Flávia, parabéns pela sua exposição, muito atual e moderna. Meu nome é Ivelise, eu sou sua colega, e uma questão a título de reflexão. Você apontou a importância de nós estarmos sempre disponíveis por todas as redes sociais para respondermos aos questionamentos dos clientes, ou pelo menos estarmos atentos. Nesse contexto, e a questão da responsabilidade do advogado, quando dá essa orientação, você entenderia que haveria uma responsabilidade, por exemplo, objetiva? Quando você diz pode, não pode, você está assumindo um risco em relação ao seu cliente? Bom, em primeiro lugar, vai depender muito de quem é essa pessoa. Eu recebo, como eu sou muito, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei no direito digital pela porta dos fundos. Eu trabalhava com direito tributário, eu odiava trabalhar com direito tributário, estava na fase dos 40 anos, mais um pouco eu ia vender sangue em Trancoso, eu não aguentava mais, entendeu? Eu não estou falando sério. E aí eu abri um blog porque eu estava chateada, tinha terminado com o namorado, e aquelas coisas de sempre. Então, o que aconteceu? Eu fiquei muito atuante em Facebook, Twitter, comecei a falar de... Eles odeiam advogado, odeiam hoje, 10 anos atrás era muito pior. E aí eles começaram a ver, nossa, tem uma advogada que fala que nem a gente, que, nossa, ela entende. E começou assim, às vezes tinha julgamento do STF e eu brincava e traduzia os votos dos ministros como linguagem de periferia, era engraçado. Então, em primeiro lugar, você tem que ver com quem que você está falando. Alguém está te perguntando alguma coisa? Eu faço sempre aquele disclaimer, olha, eu não tenho a questão inteira aqui, pelo que você está me falando. Se não for meu cliente, eu entendo que eu não tenho uma responsabilidade, apesar de eu fazer o disclaimer, né? Se é meu cliente, aí sim, eu tenho responsabilidade. Eu entendo que rede social é publicação, inclusive, né? Então, você está colocando aquilo por escrito. O que costuma acontecer muito, na verdade, como eu trabalho com muita agência de publicidade, e eu defendo que o advogado deva estar presente desde o processo criativo, porque, senão, eles passam por todo o processo criativo e aí depois o malvado é o jurídico malvado, feio, cabeça de melão, que diz que não podia. Claro, vocês não perguntaram antes se podia ou não podia, né? Então, aí é muito comum essas perguntas rápidas, tipo, posso fazer assim? Eu falo, assim é complicado, vai por aqui, e agora? Então, eu entendo que sim, acho que eu tenho responsabilidade, sim, sobre o que eu estou escrevendo. Por isso, você tem que tomar cuidado, inclusive dar um pouco de limite, ninguém me liga a 1h da manhã, obviamente,
Mas sexta-feira, 10 horas da noite, é comum. Legal. Mais alguém, gente? A gente ainda tem um tempinho. Aqui tá... Pode ir. Acho que ele está trazendo, pode. Muito bem, doutor. Eu consegui pegar o finalzinho dessa palestra. Daí achei bem interessante essa questão de redes sociais, deixar aberto para os clientes, né, te contratar de qualquer forma. E a minha pergunta é o seguinte: como é que tu te organiza nessa questão para receber WhatsApp, Facebook, e-mail, Kik e o que mais tiver, e unir isso aí e não perder o atendimento de nenhum cliente? Porque eu entendo quando tu tem empresas que são grandes empresas que são teu cliente, vai ter isso com alguns clientes, né, essa abertura, e vai receber um número X. Mas, por exemplo, se tu trabalha com pessoas físicas, né, tu vai chegar no final do dia, tu tá com 200 WhatsApp para responder, alguma coisa assim. Qual é que é a tua organização? Tu tem algum programa adicional para isso? Tu usa só o teu celular? Tá te virando bem? É suficiente? Bom, em primeiro lugar, eu sou completamente viciada em tecnologia. Eu realmente eu tenho privação. Eu até passo 10 dias por ano que eu vou para uma ilha que a internet pega mal de propósito e tal, mas eu fico nervosa, entendeu? Eu confesso que eu fico nervosa. Eu costumo dar conta, mas você vai... Como todo cliente, de novo, não muda. Não tem aquele cliente que aparecia no escritório sem marcar hora, que ele falava, tô aqui, eu estava passando, resolvi perguntar como estava o meu processo. Tá, tudo bem, ok, mas tipo, eu tenho uma vida, né? Eu tenho coisas. Então, do mesmo jeito que antigamente aparecia o cliente do nada, ou ele ligava do nada, ou ligava 3 vezes por dia, vai aparecer. O que acontece realmente é que, como são muitas redes sociais, você às vezes escapa alguma coisa. O que pode acontecer, se ele não te achar numa rede social, ele te acha na outra, né? E você pede desculpa, você fala, olha, seguro mesmo é você me mandar e-mail, né? Que e-mail eu não vou perder, eu tenho lá um sistema e tal. Mas se for numa emergência, aí você com jeitinho, você vai falando, olha, então, aparecer no meu escritório de repente, pode não ser uma boa ideia, porque eu posso estar com prazo, não posso te atender do jeito que eu gostaria. É a mesma coisa de sempre, entendeu? É a mesma, não muda. Muda só o meio que você está utilizando, mas a forma, para mim, é a mesma. Obrigado. Obrigado.